Bem, o que importa nesse tipo de iniciativa é a quem se dirige. E o projeto que Carmela capitaneia já há algum tempo, inclusive que desagou no momento que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, que foi durante o encontro, o primeiro encontro internacional de direito, que foi realizado no Conjunto Nacional, no Shopping Conjunto Nacional, em Brasília, em 2008. Então esse evento, ele foi um evento que mostrou bastante assim, a cara do projeto que Carmela quer desenvolver ao longo de sua pesquisa acadêmica e bem também com relação a essa interface de direito e cidadania que ela se propõe para além dos muros das universidades. Então esse projeto é um projeto que eu abracei, eu achei que o encontro foi realmente um encontro, até mandei depois para ela um agradecimento pelo convite da palestra, em que a gente verificou que era um encontro de verdade, um encontro com o direito, com a cidadania, um encontro do direito com a poesia, em que várias práticas sociais foram expostas ali. E eu pude dar a mínima contribuição, como agora também gostaria de deixar para vocês alguns registros. Como o nome do projeto é Desmistificando o Direito, eu escolhi um tema que eu venho trabalhando mais de perto e ofereci a Carmela. E ela de pronto, ela concordou. Ela nem sequer deu palpite, porque Carmela é alguém que interage bastante, interage inclusive com relação às propostas dos palestrantes, para que o público, exatamente o nosso foco, eles consigam aproveitar de uma palavra que às vezes vem de palestrantes, às vezes vem de professores, às vezes vem de estudiosos, de uma forma tão pouco filtrada, mas tão rebuscada, que às vezes as pessoas que são o principal alvo dessa comunicação, às vezes sequer elas compreendem o que dizem os palestrantes. Então, essa ideia de fazer uma fala aristotélica eu acho que foi bastante proveitosa e eu a parabenizo mais uma vez, agradecendo efusivamente pelo convite, porque eu acho que nesse ponto a gente está em fina sintonia. Então, a minha proposta é, apesar do terno e gravata, falar como se fosse um bate-papo descontraído mesmo, que essa é a tônica do projeto, para que todo mundo possa intervir depois, de ter fazer algum comentário, depois, pelos meios virtuais, a gente possa manter uma comunicação permanente, de forma que essas ideias possam ser propagadas. Bom, o tema, como eu falei para vocês, é sobre a juristocracia. E o que é que vem a ser a juristocracia? Bom, se a gente pudesse definir uma só palavra, a gente iria falar em aristocracia do judiciário, ou uma ditadura dos juízes. Mas eu não vou trabalhar aqui conceitos operacionais com vocês, nem o que geralmente se faz nas nossas palestras, nas nossas aulas, que é uma série de ideias que sempre partem de um marco filosófico, de um marco conceitual, e partem depois, chegam a um marco prático ou prático teórico com aplicações imediatas no cotidiano. O que eu vou tentar passar para vocês é uma ideia, um bate-papo mesmo informal, da minha visão como acadêmico, como estudioso, como professor e como advogado. Eu não posso dizer que nenhuma visão é isenta, nenhuma visão é neutral, nenhuma visão é plenamente objetiva. A gente não pode dizer que nós não estamos contaminados pelo mundo lá fora. Todos nós somos, de alguma forma, produtos de nossa interpretação e de nossa forma de ver o mundo. Então, toda a nossa existência, ela passa por uma pré-compreensão. E toda pré-compreensão, ela é síntese de nossa existência. Nesse ciclo dialógico, não pode existir nada que eu fale que não seja nada mais do que uma verdade precária. Eu posso afirmar com a verdade precária várias mentiras, inclusive. E algumas que são tendencialmente verdadeiras ou mais exatas. Mas o meu ponto de vista, ele vem, gente, de alguém que começou a carreira acadêmica de maneira muito despropositada. Minha mãe, inclusive, está aqui presente. Ela era professora universitária, professora de medicina, já aposentada, hoje continua só como médica, fez mestrado em genética, e a todo tempo eu falava para ela que isso era uma escolha profissional equivocada, porque dava muito trabalho e ela não tinha uma vida menos onerada de canseiras e mais lucrativa. E sempre ficava brincando com ela disso. E acabou que eu fui fazer mestrado, gente. Acabou que eu acabei a faculdade, entrei direto no mestrado. E agora eu estou terminando o doutorado. Estou pouco finalizando o doutorado nos próximos dias, talvez, nas próximas semanas. E um tema que é conexo, é associado a esse tema que a gente vai conversar hoje. E então isso foi o meu início despropositado de carreira acadêmica. Sempre quis advogado, desde o meu segundo período de faculdade, meu segundo período mesmo, primeiro ano de faculdade, eu comecei a estagiar no escritório de advocacia e senti que aquela era a minha praia. Então, se eu for falar para vocês hoje que essa história de ditadura dos juízes, ou essa ideia de juristocracia é uma balela, se eu for falar para vocês que essa história de toca pedra na geni é verdadeira, de que há muitos ataques ao judiciário, saibam que eu nunca tive a intenção de ser juiz, nunca tive nenhuma amizade, nem tenho parentes familiares que sejam magistrados, nem tive nunca nenhuma intenção em seguir uma carreira pública dessas. E eu falo, desse ponto de vista, é devidamente isento, pelo menos por esse ângulo, um ângulo, enfim, pessoal. Por um ângulo acadêmico,
eu não tenho como deixar de estar intoxicado por algumas impressões que minha pesquisa vem trazendo. E essas minhas pesquisas, elas se centram na atuação atual do órgão que é o talvez mais importante para a democracia institucional atual do momento brasileiro, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então as minhas impressões elas vão a transitar pelas conclusões e pesquisas de ações práticas já realizadas pelo CNJ, por esse órgão que eu acho que revolucionou o judiciário brasileiro, que é o Conselho Nacional de Justiça. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, depois da consecução da meta 2, que é uma meta institucional, uma meta de planejamento administrativo do Poder Judiciário, que foi criada pelo CNJ em 2009, e cujos dados foram repassados para a sociedade nas últimas semanas, mais particularmente agora no mês de fevereiro, nós temos um incremento de produtividade que movimentou 70 milhões de processos que estavam paralisados no judiciário. De alguma forma paralisados. A gente pode trabalhar esses números de maneira genérica. Existe um cuidado maior com relação a isso. Mas foram 70 milhões de processos que tiveram um andamento ou seguimento e boa parte deles foram já decididos em último grau, em última instância, pelo judiciário, ou alguns são ainda passíveis de recurso. Mas houve um deslinde para essas causas. Houve uma prestação jurisdicional séria de qualidade, que é o que se esperava. Então esses índices, por mais que eles possam ser discutidos, possam não ser objetivos, eles não podem ser objetificados, mas eles dizem muito a respeito do que era o estado de letargia do judiciário e o que é hoje o cuidado que se tem com o cidadão. Esse vai ser um dos pontos que vai dar um tom, talvez otimista, à nossa fala, à nossa reflexão aqui. Essa ideia de que o futuro pode ser melhor do que qualquer passado, para parafrasear o Pasolini. Então a gente tem aí um horizonte muito otimista e muito bom, e por isso que eu me conforto em falar para vocês sobre essas possibilidades de um engrandecimento, uma possibilidade de uma criação de novas culturas, novas práticas, que não recuam à judicialização excessiva e ao mesmo tempo possam integrar a sociedade nos braços do judiciário. Então, dito isso, gente, essa introdução, né, de que eu sou professor universitário, tenho uma trajetória em várias faculdades particulares, e onde eu comecei a lecionar, no estado da Paraíba, na Universidade Pública, na Universidade Estadual da Paraíba, e logo em seguida na Universidade Federal da Paraíba, hoje é minha casa definitiva. Nós estamos lá, inclusive, em vias de implementar um programa de pós-graduação em nível de doutorado em Direitos Humanos e Direito Econômico, pelo qual eu saúdo desde já todos os professores lá que fazem parte dessa campanha, desse programa novo que vai se iniciar, pelo seu esforço constante e dotar o Nordeste de uma instituição muito capacitada, né, desse âmbito de pesquisa que é tão franco, tão caro às universidades do Brasil e do mundo. Então nosso programa é um programa que já nasce triunfal e eu faço questão de um dia participar dele. Então, essas questões que eu vejo, levanto como advogado, são também impressões do cotidiano. Não posso dizer também que eu vou elogiar ou criticar o judiciário aqui por ser um grande advogado. Não sou um advogado rico, longe disso. Não sou um advogado atuante. Sou um advogado que apenas presta consultorias. E no meu passado recente, quando eu não era impedido de advogar pela universidade, eu só fazia trabalho consultivo também. Eu jamais gosto de ir até a porta do fórum. Eu não gosto muito de ir a sessões. Eu posso até ir, já fiz sessões no STJ, no Supremo, no CNJ, mas eu não gosto de participar do dia de forense. Pelo menos por enquanto. Eu gosto do trabalho consultivo. Então minhas impressões são impressões talvez que estejam distantes da realidade em alguns momentos. Por isso que a gente tem que trabalhar com muita lucidez os fatos que são analisados aqui.